A presunção de inocência, ela está prevista na Constituição Federal no artigo 5º, inciso 57, e lá é previsto que ninguém será considerado culpado até sentença penal condenatória transitada em julgado. A presunção de inocência não é apenas uma norma interna, apenas aqui no nosso país, e sim um princípio consagrado internacionalmente. Além disso, esse princípio ele é consagrado historicamente, sendo que lá na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão já era prevista a presunção de inocência. E no decorrer da história foi reafirmada em diversos outros tratados, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Convenção Americana de Direitos Humanos. Ou seja, não trata-se de uma política circunstancial apenas aqui do Brasil. É uma garantia estruturante do direito no mundo todo. E o que significa presunção de inocência? Basicamente, significa que se presume o estado natural de inocência. Todo mundo nasce inocente e continua sendo inocente, até que haja uma sentença transitada em julgado, uma sentença condenatória transitada em julgado. Para romper esse estado natural de inocência, o que é necessário? É necessário que o Estado, a acusação, demonstre de maneira concreta, com provas, existir um fato típico, ilícito e culpável. Demonstrar que existe um nexo causal entre a atitude, a intenção e o resultado. Que existe o elemento subjetivo da culpabilidade. Nas palavras do professor Guilherme Nucci, o ônus, ele pertence à acusação. Não é o acusado que precisa demonstrar que é inocente. Afinal, ele já nasce nesse estado natural de inocência. Mas, quando a gente pensa no ônus da prova, se o ônus da prova é da acusação, duas consequências são inevitáveis. A primeira, o acusado não é obrigado a produzir provas contra si mesmo. É o princípio do nemo tenetur sedetergere. Desculpe até pela expressão, não sou muito bom com o latim, mas é essa vedação de produzir prova contra si mesmo. A segunda consequência é que se ao final da instrução houver alguma dúvida razoável, é obrigatória a absolvição. E quando a gente fala sobre isso, a gente está tratando sobre o princípio do indúbio pro réu. Embora a presunção de inocência seja um estado natural, como já comentei aqui nesse vídeo, ela eventualmente pode ser alcançada, atacada por medidas cautelares, como por exemplo a prisão preventiva, a prisão durante um recurso. Embora o STF já foi, já voltou, já foi nesse assunto por diversas vezes, mas ainda assim é possível que a presunção de inocência, esse estado natural, ele seja, entre aspas, violado através de uma medida cautelar. Ou seja, a pessoa ela acaba cumprindo uma espécie de pena, que não é propriamente uma pena, uma medida assecuratória do Estado, antes mesmo de ter uma sentença condenatória transitada em julgado. No entanto, essas medidas cautelares, elas são exceção, elas não podem ser regras. E para que existam medidas cautelares, precisam estar presentes os requisitos, e esses requisitos eles têm que estar demonstrados de maneira que não gere dúvida para quem está lendo, para quem está interpretando, para quem vai aplicar aquilo ali. A presunção de inocência, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ela não é um sinônimo de impunidade, ela não é uma benesse, e sim uma garantia constitucional. E não é porque o Brasil supostamente tem leis fracas, como muitas pessoas pensam, que existe aqui a presunção de inocência. Como falei no começo do vídeo, a presunção de inocência é um instituto reconhecido universalmente, mundialmente, melhor dizendo, né? A presunção de inocência, ela não protege o crime, ela protege o indivíduo de um possível erro do Estado. E, infelizmente, por muitas vezes, a gente vê que a presunção de inocência, ela acaba sendo vilipendiada. A gente tira por notícias sensacionalistas na televisão, onde muitas vezes a pessoa é condenada pelo simples fato dela ser indiciada, dela ser investigada. Em um Estado democrático de direito, as garantias não existem para momentos confortáveis, existem justamente para os momentos de maior tensão. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta, compartilha e se inscreva no canal. Até a próxima!